Olá, bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, café com Deuteronômio. Hoje nós vamos estudar aí o versículo 9. Estudar é muito pesado, mas vamos ler, meditar. Já tomei meu café e você já tomou o seu? Então vamos juntos, vamos ver a riqueza que tem aqui nesse livro de Deuteronômio e hoje no capítulo 9. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Isis, eu sou professora, eu confio em Deus, sou cristã, tenho meu marido, meus filhos. E eu estou em férias, porque, como eu comentei, eu sou professora na minha vida, de uma maneira aí geral, na minha vida secular, não apenas como professora de escola bíblica dominical ou dentro do ministério, mas eu sou professora também no meu dia a dia de trabalho, a minha profissão. E esse mês eu estou em férias, é o mês de janeiro, e eu decidi que eu vou ler o livro de Deuteronômio, né? No meio dessa caminhada, eu saí de férias ali dia 17, 18 de janeiro, 18 de dezembro eu estava em férias de 2025. E aí eu comecei a leitura, mas eu coloquei no coração que eu ia fazer uma leitura bem tranquila, sem ficar ali pondo regras, né, de leitura, por conta que eu estou em férias e eu não pus assim aquela obrigatoriedade da gente ter um cronograma. E nesse inteirinho veio Natal, Ano Novo, eu tive minha mãe aqui comigo, então a nossa rotina dá uma mudada. E no dia a dia eu acabei lendo outros trechos da Bíblia, comecei também a leitura do Alimento da Fé do Kenneth Reagan, o livro da Escola Bíblica Dominical, também fazendo a leitura, e aí o Deuteronômio acabou ficando aí no meio. E hoje eu estava lendo o capítulo 9 do livro de Deuteronômio. E eu marquei algumas coisas. Minha Bíblia é assim, ó, tá solta, ela é aquela Bíblia que tem espiral. Então eu vou escrevendo, né? Só que ela vai soltando e tá tudo bem, tá tudo em paz. Quando terminar a leitura por ela, eu parto para outra. Hoje eu tô aqui com o microfone, gente, olha lá. Porque minha casa hoje está extremamente barulhenta, tá com muito barulho. Meu marido fazendo exercício lá na porta, lá na nossa garagem. Meus filhos resolveram ir dormir no meu quarto, porque no meu quarto tem ar, no resto da casa não. Aliás, na sala também tem. E muito calor em Ribeirão Preto. Não sei onde é que você mora e como que tá por aí, mas Ribeirão é muito quente. E eu tomei meu café, eu ia começar a fazer o vídeo, mas aí o barulho estava demais. Eu vim aqui pro quarto da minha filha, esse é o quarto da minha menina. Dei uma ajeitadinha para eu gravar e eu quero compartilhar com vocês o que mais importa, que não é a minha vida, mas é o que diz a palavra de Deus. E em Deuteronômio, capítulo 9, eu gostei muito do verso 3. O livro de Deuteronômio, Moisés vem lembrando o que o povo já havia vivido do momento em que saíram do Egito e estavam ali caminhando pelo deserto, rumo à terra prometida. Então, esses primeiros capítulos de Deuteronômio, ele vai mostrando para nós já a experiência que o povo já tinha tido, não era experiência de outros, mas era a própria experiência que aquele povo já tinha tido com Deus e com as promessas do Senhor. E no verso de número 3, Deuteronômio 9, verso 3, ele diz assim: sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor. É um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti. E tu os lançarás fora e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Gente, aqui nesse verso 3, antes de chegar nele, o verso 1 e 2, Moisés lembra que Deus, quando Deus falou para o povo que eles iam possuir a terra prometida, Deus não mentiu, dizendo sobre os desafios que eles enfrentariam, né? Então ali a gente vê ele falando que são terras gigantes, que eles vão ter que enfrentar este povo, mas que não era para ter medo, porque Deus estava com eles e o Senhor não lhes permitiria sofrer, ou seja, a promessa de entrar na terra Deus cumpriria. E é muito maravilhoso isso, se a gente trouxer para os dias de hoje, porque Deus nos dá palavras, nos dá promessas, nos dá direcionamentos, e ele muitas vezes ele não nos omite
os desafios que nós vamos ter. Só que o nosso olhar, ele não pode estar no desafio. O nosso olhar precisa estar na grandeza daquele que deu a promessa. E é exatamente tudo isso que Moisés vai lembrando esse povo. Ei, vocês não podem ficar preocupados e parados pensando naquilo que é o difícil. Vocês têm que focar a atenção de vocês para a promessa, para aquilo que Deus diz que vai fazer, e Ele vai fazer, porque Ele é forte, poderoso, Ele não muda. Inclusive, na lição da Escola Bíblica Dominical, eu já gravei do dia 11 de janeiro, que fala sobre o Deus Pai. É um Deus que não muda, ele é imutável. Em Malaquias 3:6, se não me engano, ele diz: eu, o Senhor, não mudo, ele permanece o mesmo. Se ele prometeu, ele cumpre, ele não é igual a nós. Eu mesma, várias vezes, eu acabo falando, eu vou em tal lugar e acabo não indo. E é muito desagradável, porque as pessoas confiam na gente, elas acreditam que a gente vai fazer aquilo e a gente não faz, a gente decepciona pessoas. Eu já decepcionei muitas pessoas. Quando eu dizia, eu moro em Ribeirão, minha família é de São Paulo. Quantas vezes eu disse, eu vou para São Paulo, todo mundo esperando, e na hora H eu não fui. Então isso é decepcionante, é triste. Mas Deus não muda, Ele prometeu, Ele cumpre. E aqui, no verso 3, ele é o fogo consumidor que vai adiante para poder preparar esse caminho. E é bonito que no decorrer do capítulo 9, o Senhor, ele instrui o povo também. Escuta aqui, eu vou preparar o caminho. Então, é importante que você entenda que quando você estiver lá dentro da terra prometida, dentro da tua bênção, da tua promessa, você devolva para Deus a glória que é dele, porque se ele nos coloca em ambientes maravilhosos, estruturados, em lugares grandiosos que você diz, eu nem nunca na minha vida imaginei que eu estaria aqui, nem no meu melhor sonho, né? Quantas vezes a gente vê isso? Então devolve para Deus a glória, porque a glória que ele é dele, ele que preparou e ele que te colocou ali. E várias vezes ele fala assim, mas para que vocês não pensem que foi com o braço de vocês, porque vocês são um povo obstinado, um povo que quer as coisas. E uma vez que eu os ajudo a conquistar, que eu os faço, lhes proporciono isso quando estiverem dentro do milagre da bênção, não pensem vocês de exaltar o próprio braço de vocês. É muito interessante. E eu percebo aqui Moisés em todo o tempo intercedendo por esse povo, porque aí passa no capítulo 9 o episódio das tábuas da lei, onde o próprio Deus, em comunhão ali, em conversa com Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, e a Bíblia diz que o próprio Deus escreveu as tábuas da lei, os mandamentos, e deu para Moisés. E Deus ainda falou para Moisés, desce, porque o povo está lá tudo, então tudo doido lá, já se corromperam. E para Deus até falou assim, vamos fazer assim, eu destruo todos eles e começo uma nova nação com você. E Moisés fala, não, Senhor, por favor, tenha misericórdia deles, porque senão os nossos inimigos, os egípcios, de onde o Senhor nos tirou com um braço forte, vão dizer, olha lá, tirou eles daqui para matá-los no deserto, para destruí-los. Não, Senhor. Né? E Moisés em todo o tempo intercedendo. E eu abro aqui um parêntese para nós, porque nós precisamos interceder, mesmo por aqueles que estão em erro e em pecado, principalmente. A nossa intercessão grande tem que ser por quem está em erro e em pecado. É muito comum a gente querer jogar em rosto, lançar em rosto do outro as misérias dele. E é comum isso, porque nós somos seres humanos, é natural da nossa natureza a gente se sobrepor sobre o outro. Mas aqui é uma experiência muito boa ver Moisés intercedendo pelo povo, o povo que estava fazendo adoração para o bezerro de ouro, o povo que estava ali idolatrando aquele material que eles mesmos construíram. Então, olha só, né? Como que nós podemos pegar desse Deuteronômio quanta coisa rica, quanta informação. Nosso Deus é um fogo, é um fogo consumidor que consome toda obra do inimigo. Antes disso, o Senhor nos mostra os desafios que nós vamos enfrentar mediante os caminhos que Ele quer que a gente alcance.
Ele pede para que nós não sejamos orgulhosos, ou que não sejamos ali, tomemos a glória que é a glória dele. E também aqui nós vamos perceber no final, que é muito lindo, verso 26, Deuteronômio 9, versículo 26 até o 29. Essa parte aqui eu até grifei e eu vou mostrar para vocês. Então, aqui nós estamos em Deuteronômio, capítulo 9, e o verso é o 26 em diante. Eu marquei aqui na minha Bíblia oração com sabedoria, lembrando o Senhor das suas promessas. Olha o que Moisés falou para o povo. E orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgatastes com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tirastes não diga: porquanto o Senhor não os pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, porque os odiava e tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o teu grande braço estendido. Olha que oração, que compreensão, que sabedoria. E tudo isso por quê? Porque a intimidade com Deus vai nos moldando. Moisés, vocês conhecem a história dele, ele nasceu hebreu, foi decretado que todos os meninos nascidos naquele período deveriam morrer. A mãe de Moisés, a Joquebede, ela teve fé, ela teve direcionamento do Deus vivo, do único Deus, colocou ele ali num cestinho criou ele por 3 meses, até onde ela pôde, depois colocou num cestinho de betumado ali, colocou num rio por onde a filha do faraó se banhava e confiou. Colocou ele ali naquele bercinho, aquele barquinho improvisado e confiou. E Deus guardou, a filha de faraó o adotou, ele cresceu na cultura egípcia, até que chegou o ponto de que ele matou um egípcio porque estava judiando de um hebreu, e a partir daí a história desenrolou, ele fugiu ali pro deserto também, porque ele acreditava que seria morto. Enfim, e Deus se apresentou para ele confiou em Deus, e a intimidade dos dois só cresceu. Cresceu ao ponto de Deus não lhe mostrar sua face, porque a Bíblia diz que ninguém pode ver a face de Deus e não perecer, de tão resplendorosa que é esta face. Santidade, poder. Porém, Deus passou e Moisés pôde ver o Senhor passando, né? E o que eu quero concluir com isso? Intimidade com Deus, santidade. Quando nós temos intimidade com Deus, o Senhor nos molda. Não é? Intimidade com Deus não é para a gente sair aí, com perdão da palavra, arrotando a nossa santidade, apontando o dedo na cara do outro, mostrando que nós somos melhores que os outros, não. Quando somos santos, quando temos em nós esse prazer de andar com o Senhor, a gente serve os irmãos. A gente se coloca abaixo dos irmãos. A gente se coloca no serviço da comunidade. E não a comunidade para nos servir. E é isso. Que Deus possa aqui falar conosco. Esse é o nosso café de hoje, com Deuteronômio 9. Que você possa ler esse capítulo e se animar comigo, né? Ler o livro de Deuteronômio. Vamos fazer uma oração? Feche teus olhos, Deus é fiel, para nos guardar, proteger, nos ensinar e nos levar a dias de paz. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, em o nome do seu Filho querido, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor deu um nome sobre todo nome. Pai querido, nós nos dirigimos a Ti com autoridade e certeza,
autoridade não sobre ti, mas sobre principados e potestades. Nos dirigimos a ti com humildade, mas com certeza de que, como Jesus disse, que quando orássemos ao Senhor poderíamos te chamar de Pai. Nós nos dirigimos a ti como Pai, como filhos escolhidos, escolhidos não para sermos melhores, mas escolhidos para falar do teu amor, para levar o teu amor para outras pessoas, para ajudar aquele que está, meu Pai, em pecado, aquele que está desanimado, doente, né? Meu Pai, aquele que está desenganado dos próprios sonhos, da vida, de médicos, a gente possa levar para eles, meu Pai, um pouco da tua esperança, um pouco da tua verdade, porque um pinguinho, meu Pai, uma migalha da tua graça já é abundante na vida de qualquer ser humano. Então nós te pedimos nesta manhã, derrama, Senhor, a tua graça, derrama a tua misericórdia, derrama o teu poder. Pai, que o nosso dia não seja um simples dia qualquer, mas seja um dia junto com o Senhor, com intimidade, que a gente possa viver um dia diferenciado na tua presença, não um dia, meu Pai, onde os nossos desejos, orgulho, vaidade se completem e a gente se alegre porque conseguimos coisas materiais, não, mas que possamos, em nome de Jesus, viver um dia de paz, alegria, de glória e assim conquistar as tuas vitórias espirituais. Coloco tudo em tuas mãos, te agradeço e que o Senhor esteja conosco todos os dias, como disse Jesus, e assim ele prometeu, até a consumação dos séculos. Amém. Um beijo, fica com Deus e até o próximo café da manhã. Eu esqueci, mas você me ajuda a lembrar. Dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais alguém. Paz, Deus abençoe.